Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos. Hoje eu vou trazer o papo sobre a PRIO. Eu sou o Bruno Mazzoni, domingão, hoje é dia 8 de setembro, sim, já estamos praticamente no fim da primeira dezena de setembrão. Vou comentar sobre PRIO, trazer aqui a tese de investimentos, alguns pontos fortes da companhia. A gente vai falar sobre o tático lá na frente, mas o lifting cost, petróleo, os fundamentos de evolução e valuation vão ser contemplados aqui para vocês. E no final do conteúdo falo quem investe por lá, um gráfico curioso de valuation versus cotação e, por fim, análise gráfica. Pessoal, essas serão as pautas aqui do vídeo do Clube dos Dividendos. Seja muito bem-vindo. Vídeos diários aqui, não só de empresas que pagam dividendos. No caso, a PRIO, você teve um ganho, um retorno, capital investido muito importante. Eu vou trazer para vocês o ROIC, falando justamente sobre isso, tá? E nesse momento que falo com vocês, segundo semestre de 2024, o petróleo não está dando muito ar da graça. Então vamos comentar sobre cíclicas também agora relacionadas à energia, relacionadas a petróleo. Bom, maior produtora independente de petróleo do Brasil, ela fica na frente ali da Equinor, tirando, né, a Petrobras, obviamente. Então, excluindo a Petrobras, ela está muito próxima ali. A Equinor está muito próxima dela, mas ela é a segunda colocada, tá? E tem um histórico robusto, né, de M&As, foi comprando ali algumas participações e também postos já maduros e conseguiu e consegue hoje entregar uma produção estável, fez o seu pico de produção em 2023, mas tem ali uma produção bem estável, um crescimento muito forte nos últimos 2 a 3 anos. Quando a gente olha aqui para o crescimento e produtividade, excluindo Petrobras, como eu falei, né, ela está em primeiro lugar, Equinor, norueguesa, vem em segundo colocado, a Total Energies aqui em terceiro, a 3R, que agora vai ser a Brava, tá? A 3R vai se juntar com a Enalta. Então, 3R e Enalta não vão mudar de posição, vão continuar sendo a quarta ali a produzir petróleo, tirando Petrobras, tá? Mas é ali o que nós temos hoje, pessoal, desse mercado robusto, que é o mercado de produção de petróleo, tá? Refino ainda é um pepino, não é fácil de se investir, tá? E nós temos aqui, quando Petrobras segura muito, tá, o preço, que não é o caso. Hoje a Petrobras vive um ágio e não um deságio em relação ao PPI. Refino é o problema. No caso das produtoras, pessoal, vento e popa, tá? O negócio está indo cavalarmente falando bem. Se nós tivermos aí mais novidades da Petrobras, a gente deve aumentar a produção de petróleo até que daqui a 5, 6 anos atinja sua máxima de capacidade se não tiver nenhuma descoberta. Então aqui a PRIO, posição relevante, não só como maior produtora, mas como também como menor lifting cost, né? Lifting cost é que o petróleo, muito provavelmente, né, deve ser esse nome por isso, né? O petróleo vem de baixo, tá? Debaixo da terra, debaixo do oceano. Pois bem, então a gente tem que erguer esse petróleo para a nossa querida terra e superfície. Por isso que é o lifting cost. Quanto custa aí para tirar o petróleo, extrair o petróleo de baixo e colocar ele para venda? O lifting cost não necessariamente, pessoal, ele coloca aqui, pelo que eu me lembro quando eu estudei, não conta a logística, tá? Conta simplesmente a operação da companhia. Quanto custa ele para levar até o porto quando precisa? Não sei se está já incluso no lifting cost, eu creio que não, tá? Mas o lifting cost, então, da PetroRio em dólares é de 7 dólares e 60 cents. Ou seja, né, o Brent hoje a 71 dólares, que é um perigo, né? Não a 71, mas é um perigo o movimento que ele fez nas últimas 2 semanas, mas o Brent cedendo a 50, 40, 30 dólares, a PetroRio ainda é bem lucrativa, né? O custo de extração dela é abaixo de 10 dólares. Mas tem logística, tem câmbio também para se olhar, mas é importante que as empresas, né? A Petrobras também, né? A Petrobras 3 dólares, dependendo do pré-sal ali, tá? Mas o lifting cost da PRIO, pessoal, e da Petrobras e todas as companhias é dolarizado, tá? Então é 7,60 dólares, certo? Então, sim, tem uma vasta margem aí, diferentemente do pré-pré-sal, o pós-pré-sal, nós temos uma vasta margem de alívio, caso o petróleo ceda muito, a gente ainda consegue aqui no Brasil produzir barato, tá? Redução do lifting cost é a melhor e mais importante estratégia de proteção contra a volatilidade do Brent, sem dúvida nenhuma. E ela, pessoal, é um player de destaque. Então a PetroRio recebeu muito fluxo, né? Aqui é o preço do Brent para vocês, eu já falo sobre ele. Recebeu muito fluxo, por quê? Novo mercado, somente ordinária, crescimento robusto de produção recente, em anos, né, de inflação forte das commodities e também do câmbio. Então a PetroRio, ela surfou o melhor dos mundos. Quando ela mais precisou de capital, ela conseguiu captar ainda com o CDI subindo, ou seja, barato, 2021, 2022 no máximo. E quando ela mais precisou gerar caixa, estava dólar alto e petróleo alto. Tá?
Então, digamos que um histórico de sucesso para você que alocou recurso na Prio, mas também para a própria companhia, né? Ela conseguiu ter um cenário, todas as cíclicas, né, que não estavam alavancadas, e principalmente uma que cresceu produtividade muito mais do que se alavancou, melhor dos mundos. Pessoal, o petróleo desabou. Né? O petróleo desabou com acenos aí do Putin, inclusive colocando o Brasil como intermediador de paz no conflito entre Rússia e Ucrânia. O Zelensky está trucando isso, mas no gogó, na sinalização, é algo que fez com que o petróleo cedesse. E o retorno da produtividade, da produção na Líbia. Foram 2 triggers, tá? Que ofuscaram a inflação do petróleo e o petróleo desabou. Esse é um gráfico semanal. Essa foi a semana do petróleo aqui, ó. Desabe muito forte, tá? Então, petróleo a $71,34, suporte. Qual que é a mínima do petróleo, pessoal? 64,33. Essa é a expectativa que eu tenho, entre 64,33 e 62,84. Tá? Importante que o petróleo não desabe abaixo, tá, desses 64, 62, tá? Que ele fique aqui agora, né? Que ele ganhe, ou melhor, ele perca um pouquinho de inflação. Os últimos 2 anos, a inflação tem sido dos 70 aos 97, aos 95, tá? E essa praticamente é a negociação nos últimos 24 meses. Para os próximos 24, pessoal, eu baixaria um pouco a bola, tá? Então, utilizaria aqui o VWAP, que é a linha vermelha contínua para vocês aqui, ó, como teto. Esse VWAP já está nos 88, quanto mais os preços namoram 70 a menos, mais ele cai. Então, acho que esse VWAP aí vai chegar nos 84, vai chegar nos 85. Então, nós perdemos ali dos 95, os 94, para os 85, os 84 como teto. Tá? E o piso sai de 70, tá? E 72 para 61, 62. Então, praticamente, o que eu estou querendo dizer para vocês é que para os próximos 6, 12 meses, nós teremos o petróleo $10 mais barato, tá? Tanto no seu teto como no seu piso. Ponto final. E para segurar esse petróleo, pessoal, não acho que vai ser demanda, tá? Porque nós estamos vivendo num ciclo de corte de juros agora dos países desenvolvidos, mas sempre que eles cortam, tem um tempo até a atividade econômica pegar. Tá? Até nós temos manufatura voltando a subir, tá? Depois do ciclo de aperto. Então, enquanto a gente não vê os PMIs de manufatura subindo, e acho que vai demorar pelo menos esse período eleitoral nos Estados Unidos, final de ano, e primeiro, segunda trimestre do ano que vem, tá? Então a gente tende a ter o petróleo segurando por oferta, produção, OPEC, etc. Beleza? Esse é o meu cenário para o petróleo. Deixe nos comentários o seu, tá? A evolução dos múltiplos da Prio, pessoal, são formidáveis, porque, como eu falei, o FCF, aí, né, o fluxo de caixa de financiamentos, muito forte entre 2018 e 2019, principalmente, tá? CDI baixo. Depois, 2020 deu uma segurada, 2021 e 2022 foram 2 anos fortíssimos de financiamento, só que veio produtividade. Aí ali de 1 bi de EBITDA para 3 bi de EBITDA. E 2021, pessoal, o CDI estava tranquilo ainda, né? A captação estava fácil ainda. Estava subindo, Roberto Campos, a taxa de juros. Então, assim, ela se financiou a R$1 menos caro, vamos assim dizer, e a produtividade, a receita só aumentou, porque tanto o petróleo como o dólar subiram bastante. Então, ela é uma companhia que em 2024 se vê aí sentada em um bom caixa, quase caixa líquido, 0,61 dívida líquida EBITDA. Não paga dividendos, então você tem que tradear ali o ganho de capital, mas é uma empresa que tem um lifting cost baixo, uma margem líquida exuberante, tá? E um lucro crescente ainda. Tá? 2024, a Prio muito provavelmente vai bater 2023, mesmo com a queda do petróleo. A queda do dólar não, né? Mas a queda do petróleo. Tá? O dólar pode compensar, inclusive. Então 2024 será, sim, um ano recorde para a Prio. Essa é a minha expectativa, tá? Preço-lucro, 6 vezes lucro, pessoal, tomem cuidado, porque estamos na máxima ali. Quando a ação de commodity, o negócio mais interessante, por mais contra-intuitivo que seja, é comprar quando está caro. Né? Quando os preços estão laterais e o lucro está caindo, aí o preço-lucro vai lá para cima, é o momento interessante de compra. Nesse momento, não. Tá? Não vejo ali um momento ótimo para comprar por esse cenário macro, não do micro. Qual que é o macro, pessoal? Corte, começo de corte nos Estados Unidos, a Europa vai intensificar agora na próxima reunião que vai ter agora quarta-feira. Demora para a economia pegar no breu. Tá? Demora quanto? Uns 2 trimestres, pelo menos, e a gente tem, sazonalmente falando, eleições nos Estados Unidos, que deve travar investimentos. Né? A demanda não deve ser muito robusta, tá? Da atividade econômica para cima nos próximos meses, tá? Mas é uma empresa que não pagou dividendo, só que retornou para você, ou retorna para você ajustado ali nos últimos 12 meses, 22%, quase 23%.
Tá? Então, muitas ações aí que pagam dividendos não conseguem retornar isso somando o total yield, né? O retorno das ações, mais o dividendo não chega nisso. Então, ela é um caso de vencedor. Parabéns para você que está posicionado ou investiu na Prio. A ressalva desse vídeo é, nesse momento, comprar um pouquinho menos, né? Talvez aí você comprar uma put, né? Se defender de uma possível queda mais abrupta aí, com um hiato de atividade econômica, mesmo com corte de juros mundo afora, tá? Hiato de crescimento no caso. Bom, quem que tá lá, pessoal? Credit Suisse, BlackRock, Goldman Sachs, Trust, Opportunity, Vanguard e Santander. Tá bom, né? Tem bastante interesse aqui, né? Lembrando que a Credit Suisse é o principal financiador da dívida dela, 12%, tá? Então é uma posição bem robusta. Esse gráfico aqui, pessoal, cada vez mais eu vou trazer, é uma inovação do Edu, do scanner da bolsa, o QR Code está aí para vocês, a telinha, né? Aproveitem, né? Parceiraço aqui do canal, tem cupom específico do Clube dos Dividendos, tá? Que mostra aqui a evolução dos preços em azul da Prio, eu vou dar um zoom para vocês, não se preocupe, e na escadinha, o lucro por ação, tá? A escadinha é lucro por ação. Portanto, pessoal, nesse momento as ações estão lateralizando e o lucro continua subindo. Por isso é tão difícil vender Prio, tá? Eu não vou falar para vocês, olha, pessoal, nesse momento, tá, apesar da conjuntura macro, é venda. Não. Eu acho que ela está respeitando ali um pouquinho do preço do petróleo, mas se eu acertar e o petróleo estabilizar no 62, 64, por exemplo, vamos colocar essas duas pontas, tá, como trigger ali, bom, você vai fazer a melhor compra na Prio, porque esse ano aqui tende a aumentar o lucro por ação. Então a assimetria vai continuar. Quem está com o meu cenário, que o petróleo estabiliza, ele não derroca igual foi em 2014, 2015, tá? A Prio, pessoal, é questão de alguns cents aqui, ó, tô falando do petróleo tendo mínima em 64,33, por exemplo. Você tem se você tem uma sensibilidade técnica, por exemplo, aí me assiste, tá? Você de repente compra pouco de Prio, guardando dinheiro para a expectativa de quando o petróleo chegar a 64, você encher o carrinho, por exemplo, pode ser ali uma junção de análise técnica com os seus investimentos de longo prazo. Esse é o grande objetivo do canal, por sinal. Então, o lucro por ação aqui, o pessoal continua a subir e eu acho que vai continuar, porque o dólar vai arrefecer a queda do petróleo nos termos de troca da Prio e ela está entregando produtividade, de certa maneira, robusta, tá, em relação aos últimos 12 meses. Então, ela está mais na parte do pico de produtividade, apesar da produção não estar mais numa crescente. O pico foi quarto tri de 2023. Tá? A gente tem nos últimos 12 meses, tá? Ou seja, essa parte aqui, ó, ainda gerando um aumento de lucro por ação robusto. Eu consegui pintar para vocês da maneira que eu quero. Agora sim. Então, esses últimos 12 meses aqui deve gerar aquele indicador, pelo menos uma lateralização. Agora é importante, pessoal, quem acredita que o petróleo baixe no 62, 64 e fica, tá? Não volta ali para os 70, por exemplo, ou para os 85, como eu falei, que é o teto. Olha, a Prio já sai do seu radar como grande aporte. Eu aportaria muito pouco na Prio. 100% que eu tenho por mês, 20, 30, tá? Por quê? Porque ela não paga dividendos. Talvez seja interessante você aportar na Petro nesse momento de queda do petróleo, estabilização lá embaixo, porque a Petro vai ter um yield cavalar, né? Vai ter um dividendo gigantesco. Bom, nos preços, pessoal, para finalizar o vídeo para vocês, o que eu tenho aqui para Prio, tá? O petróleo 64,62, ponto 1. Ponto 2, valuation dela continua ok, eu acho que só vai melhorar a simetria. Ponto 3 é preço, tá? Então o fundamento foi bacana, o macro tá difícil, mas o micro tá legal, o valuation aceita desaforo. Na análise técnica também, tá? Então a análise técnica, pessoal, me coloca 34,30, 34,22, 23 como suporte. Tá? Ela negocia hoje a 42. Então aguardar uma queda mais abrupta dela, eu acho que é no mínimo conservador da sua parte. Não investir? Aí não, a gente sempre tem que participar do mercado. Mas nesse momento você pode ter ela como patinho feio pelo simples fato que o petróleo não vai dar o ar da graça tão cedo e ela não paga dividendos. Tá? Você olhar então para os 32 e 23, estou falando de 19% de queda. Então ali seria o início do desconto, tá? Na Prio. Esse, para mim, né, olhando aqui ao interesse de preço, de comportamento, certo? Mas se você de repente está ávido ali para fazer compras, tá? Aí você ganha R$4, tá? Nós vamos para o 38,71. Tá? E aí não é 20% de queda, é simplesmente mais 9, 8% de queda. Então eu trago para vocês dos 38,70 aos 34,20 com a simetria e, se possível, do petróleo também cedendo um pouquinho mais, até os 64,62. Beleza, pessoal? Só isso que dá para utilizar, só assim que dá para utilizar a análise técnica pensando no longo prazo. Alvo para cima, né? As coisas viraram mais rápido do que eu imaginava, ou a Prio surpreendeu.
58,20. Ponto final. Preço teto, 44,15. Tá? 44,15 teto, descontos 38,70, 34,23, alvos 58,20. Beleza? Agora sim, finalizo o vídeo. Obrigado pela companhia, pessoal. Um grande abraço, até o próximo. Tchau, tchau.